Olá, muito bom dia, Brasil. Bom dia a todos aí de casa que já estão ligadinhos aqui no SBT Notícias. Chega de sofrimento, meu povo, porque ela chegou. Enfim, a tão aguardada sexta-feira está aí, dia 25 de maio. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. E eu começo com uma notícia que pode amenizar a situação aqui no Brasil. O governo anunciou o fim da greve dos caminhoneiros. Mas em várias partes do país, os representantes da categoria mantêm os caminhões parados. Na rodovia Regis Bittencourt, aqui em São Paulo, o protesto continua. Marcelo Bittencourt traz agora todos os detalhes. No Rio de Janeiro, várias empresas de ônibus circularam com a frota reduzida. O combustível acabou em muitos postos carioca e também em São Paulo. A volta para casa foi, além de um caos, um verdadeiro desafio. O acordo com o governo, com representantes de 8 associações de caminhoneiros, foi assinado na noite desta quinta-feira em Brasília. A proposta é suspender a greve por 15 dias e congelar o preço do diesel nas refinarias por pelo menos um mês. E grandes cidades como Rio e São Paulo já registram falta de gasolina e etanol. Resultado, os motoristas enfrentaram filas quilométricas para encher o tanque. E daqui a pouco você vai ter novas informações sobre a paralisação dos caminhoneiros que causou desabastecimento nos postos de combustíveis e nos aeroportos do país. E agora a gente troca de assunto e fala da criminalidade. No Pará, a polícia prendeu 23 pessoas acusadas de violentar crianças e adolescentes. Estatal. Autoridades cubanas encontraram a segunda caixa preta do avião que caiu na capital do país. O equipamento. Uma investigação internacional apontou que o míssil que derrubou um avião da Malaysia Airlines em 2014 era russo. A equipe diz ter indícios que mostram que A Coreia do Norte garantiu que cumpriu a promessa e destruiu o local de testes nucleares. As imagens. E pelo menos 7 pessoas morreram em um ataque com um carro-bomba na Líbia. O presidente americano justificou o cancelamento do encontro com Kim Jong-un, dizendo que há um clima de hostilidade no ar e voltou a falar, inclusive, no uso de força militar. Por outro lado, a Coreia do Norte disse que pretende manter a reunião e classificou a decisão do americano como lamentável. A reportagem é de Ula Rocha. 5h18, de volta com as notícias aqui do Brasil. Um morador de rua foi encontrado morto em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A causa da morte foi infarto, que, segundo especialistas, pode ter sido causado pelo frio. Papelões no chão. O Rio Grande do Sul registrou a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira. E por incrível que pareça, quanto menor a temperatura, maior a quantidade de turistas na Serra Gaúcha. Meu amigo, vem chuva, vem frio, mas quente mesmo foram as partidas pela Libertadores da América. O Santos recebeu o Real Garcilasso do Peru na Vila Belmiro e ficou no empate sem gols. Ainda assim, o Peixe garantiu a liderança do Grupo 6. E na estreia do novo técnico, o Corinthians foi surpreendido em Itaquera e perdeu. Apesar desse resultado negativo, também avançou para as oitavas de final na primeira colocação do grupo. Carille foi embora. Agora a gente pega o aviãozinho aqui do SBT Notícias e atravessa o Brasil porque estão definidos os 4 semifinalistas da Copa do Nordeste. Na noite desta A seleção brasileira chegou ao 4º dia de preparação para a Copa do Mundo na Granja Comari. E o meu parceiro Bruno Vicari está lá em Teresópolis, acompanhando tudo de pertinho aí no camarote da SBT. A ansiedade já está batendo nos jogadores, Bruno. Parece até que neste período de treinos tem gente sendo negociada para um gigante europeu. É isso mesmo? Bom dia, Bruno. Bom dia para todos que... Faltam 20 dias para a Copa do Mundo na Rússia. E nesta quinta-feira foi comemorado o Dia Nacional de uma das bebidas mais consumidas, queridas e históricas do país, o nosso tradicional cafezinho. Além de cair bem a qualquer hora do dia, se consumido com moderação, traz vários benefícios à saúde. E é gostoso um cafezinho, né, gente? Pode ser de manhã, de tarde, à noite, também na madrugada, que a gente acaba consumindo bastante. Vamos trocar de assunto agora, falar um assunto, olha, bem preocupante. Um cemitério abandonado está causando problemas em Vila Velha, no Espírito Santo. Além do descaso das autoridades, os moradores ainda enfrentam medo dos assaltos. O cenário é de destruição.
Marina Silva, pré-candidata à presidência da República pela Rede, participou nesta quinta-feira da sabatina promovida pelo SBT, em parceria com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. Ela criticou a política de preços de combustíveis da Petrobras. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, se entregou à polícia nesta quinta-feira. Ele ficará preso na penitenciária da Polícia Federal em São Paulo, até ser transferido para a penitenciária da Papuda, em Brasília. Delúbio foi condenado em segunda instância a 6 anos a cumprir a pena em regime aberto. O governo brasileiro vai recorrer da decisão da Justiça de Portugal, que arquivou o processo de extradição ao Brasil do empresário Raul Schmidt. Schmidt estava sendo procurado pela Interpol. No Reino Unido, um casal de franceses foi considerado culpado pelo assassinato de uma babá. O crime aconteceu em setembro do ano passado, um mês. A polícia dos Estados Unidos procura um homem que atacou 2 pessoas com uma marreta. Na Nicarágua, 2 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em mais um dia de protestos. Os movimentos foram organizados por estudantes. Os manifestantes... Preços abusivos e motoristas revoltados. No 4º dia da greve dos caminhoneiros, foi possível encontrar gasolina sendo vendida a quase R$10, gente. Por isso, o PROCON do Distrito Federal colocou fiscais nas ruas para coibir aumentos exorbitantes nos preços dos combustíveis. E produtores rurais de Santa Catarina aguardam com ansiedade o fim da greve dos caminhoneiros. É que eles estão quase sem ração para alimentar os animais. Os produtores de leite também enfrentam dificuldades. A família de Sandra tem uma produção de aproximadamente 1.200 litros de leite, mas eles estão preocupados porque não fazer a mobilização. 4 rapazes foram mortos a tiros dentro de uma casa em Goiás. Das 4 vítimas, 3 eram adolescentes. A gente volta a falar no caos aí do transporte, porque a greve dos caminhoneiros também atrapalhou a vida de quem usa o transporte público no país. No Rio de Janeiro, quase metade dos ônibus não saiu das garagens por falta, é claro, de combustível. A CEAGESP, maior companhia de abastecimento do país, enfrentou um colapso por falta de produtos. No Rio de Janeiro, o desabastecimento já provocou, inclusive, o aumento no preço dos alimentos. Isso vai passar. Durante os protestos em São Paulo, milhares de pessoas enfrentaram fome e sede por mais de 20 horas. Somente as ambulâncias tinham autorização para passar pelo bloqueio. Olha, gente, a gente chegou, mas chegamos ao fim. O SBT Notícias volta amanhã. Você também confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia e uma ótima sexta-feira para você de casa. Tchau!